Está os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós estamos em poucos, tem muitas pessoas que faltaram hoje, mas eu quero glorificar a Deus pela vida de vocês, amém? Amém. Irmãos, nós estamos trabalhando há algum tempo já falando sobre o homem interior, e hoje eu quero trazer uma parte que eu creio que é a parte mais importante do ser humano. Por quê? Porque aquilo que nós vamos falar hoje é aquilo que domina e governa a tua vida. E se isso que governa a tua vida não for rendido a Deus, lembra que em Romanos 12, o apóstolo Paulo fala que nós temos que render o nosso corpo em sacrifício vivo ao Senhor, amém? Eu tenho quase certeza que ele se referia a esse ponto da nossa vida, porque esse ponto da nossa vida é uma coisa que nem Deus ele entra nesse lugar, nem Deus vai fazer com que você renda essa parte para Ele, amém? E foi uma das coisas que me impressionou quando eu estava estudando e recebendo essa revelação, que é uma coisa tão insignificante às vezes na nossa vida, mas é aquilo que governa a nossa vida, que é o que está dentro da alma, chamado vontade. Você sabia que por mais que você decida fazer qualquer coisa, mas se a tua vontade não acompanhar a tua decisão, você não vai fazer? Já percebeu isso? Quantas vezes você já falou para Deus: Deus, hoje a partir de agora eu vou fazer isso, e sai determinado da igreja fazer isso. No dia seguinte você não faz. Você não cumpre. Por quê? Porque a tua vontade, ela não está sendo obrigada a fazer aquilo que você determinou fazer. Porque a tua decisão é uma e a tua vontade é outra. Se a tua vontade não caminhar junto com a tua decisão, você não vai fazer aquilo que você prometeu. Então, dentro da nossa vida, a vontade é o que governa a nossa vida. Porque a vontade do ser humano é a vontade da sua alma. Você quer fazer aquilo que dá prazer à sua alma, então você vai fazer aquilo que te dá prazer. Por que o jejum é uma coisa tão complicada de fazer? Porque a tua alma, o teu corpo necessita comer, não é verdade? Quantos aqui sentem prazer quando come uma comida muito boa? Eu acho que não tem nenhum aqui que não sinta prazer. Essa comida tá boa, mas eu não gostei. Eu acho que não existe isso. Agora, quando você come uma comida mais ou menos, eu comi, me enchi, mas não me satisfez. Porque você não gostou da comida. Então, isso por que acontece? Acontece porque há uma vontade na tua alma de comer alguma coisa boa. E quando você... Nós sempre temos essas coisas lá em casa. Às vezes estamos 10 da noite, estamos em televisão, vou te falar assim para ele: amor, estou com vontade de comer alguma coisa. Ela fala: o que você quer, amor? Eu quero tal coisa. Eu pego, saio e vou comprar. E se eu não for, eu tô com preguiça, eu fico enrolando para não ir. Amor, estou com vontade de comer aquele negócio. Por quê? Porque a alma necessita. Porque ela está com vontade de satisfazer alguma parte do seu ser, e você precisa satisfazer aquilo. Enquanto você não satisfazer a vontade da tua alma, você não está tranquilo. Já percebeu isso? É uma coisa muito forte no ser humano. É uma coisa que o Espírito Santo me revelou. Você entendeu por que Satanás foi lançado do céu antes dele ter convencido a Eva a pecar? Eva e Adão? Ele foi lançado antes do céu. Você veja por quê? Porque Deus percebeu que no coração dele, na vontade de Lúcifer, que era o anjo de luz, ele já tinha determinado que ele colocaria o seu trono acima do trono de Deus. Ele só não teve a oportunidade de ter feito isso, mas no coração dele ele já tinha determinado, na sua vontade, ele já tinha determinado que ele iria fazer isso. E uma vez que o homem coloca uma determinação, junto com a sua vontade, ele determina que vai fazer aquilo, ele faz. Custe o que custar, mas ele vai fazer. Porque está determinado a fazer, porque a vontade dele está alinhada com a sua determinação. Então foi o que tirou Satanás do céu, foi que ele, no coração dele, ele já tinha planejado, na sua vontade,
de colocar o seu trono acima do trono de Deus, como diz Ezequiel. Então Deus, sabendo da vontade dele, e sabia que neste lugar ele não poderia mexer, ele falou assim: é melhor que você seja retirado do céu. E por isso que ele foi expulso do céu, por aquilo que ele já tinha determinado dentro da sua vontade. E o ser humano é a mesma coisa. Se Deus te dá uma palavra, e se a tua vontade não acompanhar a palavra profética que Deus deu na tua vida, aquela palavra não se cumpre, porque a tua palavra só vai se cumprir na tua vida se a tua vontade se alinhar com a profecia que você recebeu. Amém? Eu posso ter recebido, por exemplo, há 20 e quase 30 anos atrás, num encontro de avivamento e missões, eu recebi uma palavra que seria pastor, que seria dirigente, que seria pregador da palavra, que seria ministro, mas se a minha vontade não se alinhava com aquela profecia, com aquela palavra, eu não estaria hoje aqui. E Deus não ia fazer nada na minha vida para que eu cumprisse aquela palavra, porque a minha vontade não está alinhada com aquilo. Mas o que aconteceu? Aconteceu que quando foi profetizado, no meu coração eu já tinha a vontade determinada que eu queria aquilo. Porque a primeira vez que eu fui numa igreja, eu olhei um pastor pregando, e dentro de mim eu falei assim: eu quero isso para mim. Então eu já tinha a vontade. O que aconteceu? A minha vontade, ela se alinhou com a vontade de Deus, e Deus profetiza, Deus levanta, e hoje eu estou aqui. Porque foi alinhado nas vontades. Por que o sobrenatural não acontece nas nossas vidas? Porque a minha vontade, ela não está alinhada com a vontade de Deus. Quando há um alinhamento da vontade do ser humano com a vontade de Deus, aí as coisas acontecem. O sobrenatural acontece, os milagres acontecem, as coisas vão fluir, vão andar diferente quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus. Uma coisa interessante que eu quero é que você abra a tua Bíblia. As pessoas de línguas quando tem as folhas, mas o de português, Mateus capítulo 6, versículo 9, eu quero trazer alguma coisa importante dentro do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso ensinado por Jesus. Amém? Todos acharam? E ali está assim: vocês orem assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Amém. Então você vê só que a coisa mais importante para Jesus ensinar aos discípulos é que seja feita a vontade de Deus. A vontade de Deus. No céu e na terra. Amém? Então é muito importante nós entender que governa as nossas vidas é a nossa vontade. Amém? E a nossa vontade é uma parte da nossa alma que vai governar a nossa vida. E se nós não rendermos esta vontade aos pés da cruz, nós não vamos conseguir concretizar o projeto que Deus tem na vida de cada um de nós. Não vai conseguir. Né? Você veja uma coisa importante. Quando Jesus veio andando por sobre o mar, né, e Pedro olha para Jesus: se é o Senhor, manda-me ter contigo. O que tinha no coração de Pedro? A vontade. E Jesus fala assim, não, fica aí, porque para esse tipo de coisa, você não é o teu nível, você não está nesse nível, você não pode andar por sobre as águas. Mas só que existia uma coisa que Jesus não podia quebrar no coração de Pedro, que era a vontade. Ele olhou: se for tu, manda-me ter contigo. E Jesus falou assim: se você quiser vir, venha. E ele colocou os pés e andou por sobre as águas. Por que Pedro conseguiu viver um período de uma coisa sobrenatural? Porque a vontade de Pedro se alinhou com a vontade de Jesus. Quando nós alinhamos as nossas vontades com a vontade de Deus, a vontade do Pai, as coisas impossíveis se tornam possíveis. Né? Você não vai conseguir quebrar as leis naturais, né, com a sua própria vontade, mas quando você alinha a tua vontade com a vontade de Deus, as coisas vão acontecer. Os milagres vão acontecer. Amém? Amém. Não tinha como Pedro, na sua mente natural, entender que ele podia andar por sobre as águas. Né? Existia uma palavra lançada por Jesus e uma vontade que se uniu a essa palavra. Né?
Então nós temos que entender uma coisa, irmãos. A vontade é uma coisa que determina o nosso futuro. Quantas vezes nós fazemos um plano de leitura bíblica e nós não conseguimos terminar? Porque a nossa vontade não deixa. Porque muitas vezes quando você está determinado a fazer essas coisas, uma leitura bíblica, um plano de oração, um jejum, alguma coisa que leve a tua alma a se dobrar diante de Deus, quando você está fazendo o primeiro, o segundo dia vai bem, o terceiro dia vai mais ou menos, o quarto dia você vai sentir já um peso, eu podia estar assistindo aquilo lá, né? A tua alma está falando, pô, está passando aquele programa, sabe? Né? Então, a gente fala assim, então eu vou dar uma olhadinha lá, depois eu volto aqui. Então, começa a quebrar aquilo que você determinou, porque a tua vontade da tua alma não está alinhada com aquilo que você determinou. Então, nós precisamos começar a entender, irmãos, que se nós formos viver debaixo das mãos do Senhor, a nossa vontade não é a prioridade da nossa vida. A nossa prioridade deve ser cumprir a vontade de Deus. Você veja que no Pai Nosso, Jesus fala assim, que seja feita a sua vontade. Então, o que eu quero falar para você? Que neste momento, quando Jesus fala assim, que seja feita a sua vontade, ele está falando assim, pastor, sério, que seja feita na sua vida a vontade de Deus. Serginho, Diácono Sérgio, que seja feita a vontade de Deus na sua vida. Deve ser, pastor, e o que eu faço com a minha vontade? Submeta a tua vontade à vontade de Deus, que as coisas que você precisa, Deus vai trazer. Por isso que a palavra de Deus em Mateus, ele fala que primeiro buscar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque quando você coloca a tua vontade, quebrar a tua vontade e deixar a tua vontade aos pés da cruz, você está alinhando a tua vida com aquilo que está no reino dos céus. Então a tua prioridade vai ser buscar aquilo que está no reino de Deus. Mas para buscar este reino de Deus, você vai ter que fazer um sacrifício. E o sacrifício é quebrar a tua alma e entregar como sacrifício vivo nas mãos do Senhor. Porque quando você faz isso, as tuas emoções vão ser guardadas, a tua vontade vai ser guardada diante de Deus. Então nós precisamos entender, irmãos, que quando nós andamos debaixo das mãos e da direção do Espírito Santo, nós vamos poder ser usados com poder e com glória nas mãos do Senhor, quando a nossa alma ela está quebrantada diante de Deus. Eu tenho certeza que muitas vezes, o nosso desejo da nossa alma não era estar aqui, a satisfazer a nossa carne, a nossa vontade, muitas vezes não era estar na igreja. Às vezes fica falando assim, me convidaram para uma festa em tal parte, a pessoa era meu amigo e tal, e você não está lá e você sente a vontade de estar lá, mas você tem a obrigação de estar aqui. Então o que acontece? A tua alma está dividida. Você não está desfrutando nem daquilo de lá e nem desse daqui, porque a tua alma não está aqui. Porque a vontade de você não está aqui. Como é que nós recebemos as bênçãos de Deus? É quando a nossa vontade está submetida à vontade de Deus. E muitas vezes nós precisamos entender essas coisas. Não é fácil nós fazermos essas coisas. Nós cumprirmos as nossas metas, colocar e dobrar a nossa vontade diante de Deus e falar assim, Deus, faz conforme a tua vontade na minha vida. É complicado? É complicado, mas nós devemos fazer isso. Amém? Amém. Vamos seguir aqui em frente. Você veja só, a vontade de Jonas, por exemplo, Jonas capítulo 1, versículo 2, está aí na folhinha. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. No versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis e fugiu da presença de Deus. Você veja só, Deus, ele não fez nada para impedir Jonas de subir naquele barco. Ele pagou porque ele tinha uma vontade de sair da presença de Deus, de não cumprir a presença de Deus. Mas aconteceu todo aquele enredo para que ele se submetesse à vontade de Deus. Muitas vezes isso é um perigo na nossa vida. Quando Deus tem um chamado na nossa vida e quando nós não submetemos, nós vamos passar pela moenda de Deus. Eu falo sempre que Jonas era carne dura, ele teve que ficar na panela de pressão 3 dias ali para amolecer a carne, para fazer a vontade de Deus, para que ele pudesse então se alinhar. O que acontece quando Jonas decide colocar a sua vontade alinhada com a vontade de Deus?
Ele chega em Nínive, prega contra Nínive, e o que acontece com Nínive? Todos se converteram, todos aceitaram. E era uma das cidades mais sangrentas daqueles dias. Que a diversão deles era colocar no coliseu ali, naquele, vamos dizer assim, num ginásio de esportes, soltava um homem lá dentro e 3 leões para ver quem ganhava. Entende? Esse era o nível de maldade que estava naquela cidade. Então, como que um homem, Jonas, um homem sozinho, ia pregar contra uma cidade desse tipo? Entende? Mas quando ele se alinha, ele entende que se ele alinhar a vontade dele com a vontade de Deus, as coisas acontecem. Né? Vamos ir para frente, para nós ganhar um pouquinho mais de tempo. Mateus, capítulo 5, versículo 28. Esse versículo aqui, por muitas vezes, ele é um versículo que fala muito, né, comigo, porque ele traz muitas coisas escondidas nele, e eu sempre peço a Deus que Deus me revele, e uma das coisas que Deus me revelou foi essa. Mas eu digo, dizendo Jesus, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Amém? Por que acontece isso? Né? No Antigo Testamento, para que, a gente sempre fala, no Antigo Testamento, né, para que seja confirmado o adultério, a pessoa tinha que ser pego por 2 ou 3 testemunhas. Aí se confirmava o adultério. No Novo Testamento é mais grave. Se você pensar numa mulher, né, não somente o homem, mas a mulher também, se ela pensar em outro homem, né, desejar este outro homem, ele já cometeu adultério no seu coração, porque a vontade já foi instituída. O que não teve é uma oportunidade de concretizar aquilo. Entende? E quando isso acontece, há um perigo de, quando ter a oportunidade, você não conseguir negar aquilo. Porque você já determinou no momento da sua vida, né, aquele desejo. Por isso que Jesus falou, se você pensar em desejar, já cometeu o adultério. Porque já determinou na tua vontade aquilo. Amém? Então, por isso que o Novo Testamento, às vezes as pessoas pensam que o Novo Testamento estão debaixo da graça e é um pouco mais leve. Muitas vezes tem coisas dentro do Novo Testamento, da lei da graça, que ficaram mais rígidas do que no Antigo Testamento. Né? Essa é uma delas. Amém? Por que aconteceu isso? Acontece isso porque a vontade do coração do ser humano, né, quando ele determina a vontade do coração, no coração dele, ele só não cumpre porque não tem a oportunidade de cumprir. Mas já pecou no coração. Amém? Porque a vontade foi aquilo que aconteceu com Satanás. Satanás não tinha ainda feito o pecado, realizado aquilo que ele tinha planejado, mas no seu coração, no seu ser, ele já tinha a vontade de ser, já tinha determinado a vontade de fazer aquilo contra Deus. Amém? Vamos um pouquinho mais para frente. Mateus capítulo 6, versículo 14, isso também é determinante na nossa vida, e é importante nós entendermos isso aqui. Mateus capítulo 6, versículo 14, pois se perdoares as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Amém? Então, perdão dentro da igreja é uma questão de determinação do ser humano. Amém? Deus não vai descer do céu e falar para você, você tem que perdoar. Mas se na tua vontade você determinar perdoar, Deus vai cumprir a sua palavra. O problema do perdão, irmãos, se não está na nossa vontade, se eu tiver nos nossos lábios de falar eu perdoo, mas no teu coração você não determinou que perdoou, Deus não recebe como perdão. Amém? Porque o que Deus vê, Deus ele não vê o que você está falando, Deus vê o que foi determinante dentro de você, da tua vontade. Amém? E uma coisa importante, porque quando nós liberamos o perdão, nós somos liberados e liberamos a pessoa também. Amém? E Deus perdoa os nossos pecados. Nós precisamos desse perdão. Porque uma vez que nós não somos perdoados diante de Deus, nós estamos bloqueados. Porque Deus não vai abençoar aquilo que não está sendo lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas você veja que tudo isso é uma decisão da nossa vontade. Amém? É a nossa vontade que determina se você realmente vai cumprir aquilo ou não. Amém? Então, isso é importante, irmãos, para nós vivermos uma vida plena diante de Deus. Amém? Isso faz parte da nossa vontade. Aquilo que eu estava comentando para os irmãos agora há pouco.
Mateus capítulo de número 14, 28 e 29. O Senhor disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Disse Jesus, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Amém? Amém. Por que aconteceu isso? Porque quando Pedro, na sua vontade, determina, e aquela determinação está alinhada com as coisas de Deus, com as coisas que Jesus estava falando, as coisas vão acontecer. Irmãos, por isso que muitas vezes nós não conseguimos romper as coisas na nossa vida. Porque nós não conseguimos alinhar o nosso desejo, a nossa vontade com aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Pastor, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus está escrita dentro da palavra, dentro da Bíblia. Quando você lê um versículo, e você fala assim, é verdade, a Bíblia diz que eu tenho que fazer isso. E se você não se alinha com aquilo, aquilo não faça ser uma verdade agente, uma verdade ativa na nossa vida. Se Deus está falando, faça isso, e você fala, não, a Bíblia fala isso, mas eu tenho o livre poder da escolha, o livre-arbítrio. Eu posso escolher fazer ou não fazer. Amém? Quando você escolhe não fazer, significa que você, na tua vontade, você não quer cumprir com aquela determinação dada pelo Senhor. Quando aquilo é determinante na nossa vida, nós precisamos nos enquadrar dentro da palavra de Deus. O problema é que muitas vezes nós procuramos um texto bíblico dentro da palavra que possa validar a minha vontade, né? E ao contrário, muitas vezes nós procuramos essas coisas que possam validar a nossa vontade dentro da palavra de Deus. Nós não estamos nos encaixando na palavra, nós estamos tratando de encaixar a palavra na nossa vida. Entende? Aí você não está dobrando a tua vontade, você não está quebrando a tua vontade. Você está procurando um meio legal dentro da palavra de Deus, né, para validar a tua vontade. Entende? E se você não entende um texto bíblico, você pode viver uma vida errônea, porque você não entendeu o texto. Mas para você entender a vontade de Deus, você tem que pegar um versículo e você lê o versículo e o versículo está falando com você. O que você faz? Você lê o texto inteiro, para você ver não só o texto, mas sim o contexto do que Deus está falando. É determinante para nós entendermos a vontade de Deus na nossa vida. Nós temos que nos submeter a Deus. Deus não vai se submeter a nós. Essa é uma das coisas muito errôneas dentro das igrejas hoje, é que muitas vezes nós achamos que nós estamos debaixo da graça, nós podemos fazer todas as coisas que Deus vai se submeter a nós. Não, Deus não vai se submeter a nós. Isso chama-se rebeldia diante de Deus. Quando nós nos submetemos à autoridade de Deus, nós estamos submetendo à vontade de Deus e estamos limitando as nossas vontades. Eu não digo para você que você não tem a vontade muitas vezes de sair de casa e falar, vamos na sorveteria tomar um sorvete. Isso não vai influenciar na tua vida, mas as decisões que pode mudar o rumo da tua história, o rumo da tua vida, né? Por exemplo, uma vontade de um casamento fora de tempo, não determinado por Deus, faz a tua vontade, mas você não está cumprindo a vontade de Deus e você está atrapalhando os planos que Deus tem para a tua vida, porque você está adiantando uma coisa que não é para a tua vida naquele momento. Amém? Por isso que é muito importante nós orarmos e pedirmos a Deus, Deus, Espírito Santo, ensina-me. Por isso que o Espírito Santo ele está conosco, né? O Espírito Santo é o nosso guia. Você veja só que a palavra de Deus em João 16, 14, 15, 16, ele fala que o Espírito Santo é aquele que nos ensinaria, que nos mostraria, que nos guiaria, nos ia instruir sobre todas as coisas. É o Espírito Santo, que vai ao coração de Deus, que conhece a intimidade do coração de Deus, e ele traz aquilo que está determinado para você e te revela. Ele vai revelar para você aquilo que está determinado na tua vida. Mas o problema, a maior dificuldade que o Espírito Santo também encontra na minha e na tua vida, é a nossa bendita vontade.
E Deus, Ele não vai entrar nesse terreno, na tua vida, se você mesmo não render esse lugar para Deus. Por isso que Paulo está falando assim, sacrifício vivo. Sacrifício vivo diante de Deus. Nós temos que oferecer sacrifício vivo. Porque sacrifício, quando falamos de sacrifício, nós falamos de morte. Não tem sacrifício sem morte. No Antigo Testamento, para você perdoar o seu pecado, Deus instituiu que você devesse levar, se você era um príncipe, você tinha que levar um bode, você imaginou um bode, né? Só que era uma coisa interessante, Deus, para mostrar que a pessoa tinha pecado, que o príncipe tinha pecado, ele tinha que trazer da sua casa. Naqueles dias não tinha caminhão, não tinha, né, nada dessas coisas, você tinha que trazer na mão mesmo, você amarrava o bichinho, puxava pelas ruas, imagina se tivesse um sininho no peito, e aí você dizia, o pecador vai passando aí. Aí o que eles fizeram? A vontade do ser humano. Vamos montar uma venda lá dentro do templo de animais. Por que Jesus expulsou os cambistas e as coisas de dentro do templo? Porque pela lei eles tinham que trazer de casa, não comprar dentro do templo. Porque lá eles compravam coisas que estavam maltratadas, né, fora daquele plano que Deus tinha feito. E muitas vezes nós fazemos isso, irmãos. Porque é mais prático eu fazer por esta via do que eu fazer aquilo que Deus está mandando. Não era mais prático eu chegar tranquilo, ninguém me viu pecar, estou chegando no templo, vou lá na coisa, compro um animal, vou e sacrifico no templo. Não é mais fácil? Mas não era o que Deus tinha proposto. Esse é o problema nosso. A nossa vontade sempre quer buscar o lugar mais perto, mais fácil, para chegar naquele lugar. Não, o pastor falou que tem que orar, jejuar. Não, mas eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um jejum básico, vou fazer um jejum de telefone. Vou deixar o telefone de lado. Para alguns é muito complicado, é verdade. Mas será que esse jejum é um jejum que Deus pode requerer? Do que você fazer um jejum, por exemplo, se for, vou fazer um jejum de alimento, por exemplo. Por que o alimento é tão importante? Eu vou te mostrar para vocês, irmãos, por que a tua vontade de satisfazer a tua alma é maior do que a vontade de satisfazer a vontade de Deus. Porque quando você come, você está satisfazendo o teu corpo. Mas quando você faz um jejum de celular, você faz, aí depois eu vou e pego, mas eu continuo comendo. Por que quando nós fazemos um jejum de comida é muito importante? Por que Adão e Eva caíram no paraíso? Porque comeram. Então, quando nós oferecemos um jejum de comida para Deus, é muito mais valioso. Eu não digo que o jejum de celular não seja importante. É importante. Mas, quando você precisa de resposta de Deus, como Daniel conseguiu a resposta de Deus? Os 21 dias de jejum. Ele falou assim, aqui ninguém vai comer. Ele e os seus amigos Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ninguém comeu naquele dia. 21 dias procurando uma resposta. Só que a determinação da vontade de Daniel, na realidade, já foi cumprida no primeiro dia. Quando a vontade do coração do ser humano está alinhada com a vontade de Deus, querido, não demora a resposta. O anjo chega a Daniel, o primeiro dia que você dobrou o joelho, orou, a resposta veio no primeiro dia, só que eu não consegui chegar aqui pelo príncipe da Pérsia, que impediu eu chegar nesse lugar. Mas a vontade de Daniel já estava alinhada com a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus tinha um plano para Daniel e para o povo de Israel, o povo hebreu que estava ali. Então se alinhou a vontade de Daniel com a vontade de Deus e as coisas acontecem. Amém? Então você veja que tudo na nossa vida é importante. Tudo o que nós temos na nossa vida, irmãos, ele depende da nossa vontade. E quando nós dependemos da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, é uma dificuldade muito grande de nós conseguir cumprir aquilo que nós determinamos. Porque a nossa vontade sempre vai atrapalhar aquilo que nós estamos determinando para fazer na vontade de Deus. Porque a nossa vontade, a vontade da carne, ela nunca vai querer se dobrar à vontade de Deus.
Por isso que é sempre um sacrifício, irmãos, nós estarmos fazendo a vontade de Deus. Por isso que Paulo falou que nós temos que oferecer a nossa vida em sacrifício vivo. Oferecer a nossa alma, né, essa parte da nossa alma, como sacrifício vivo. Porque nós precisamos nos dobrar à vontade de Deus. Por isso que a vontade de Deus, quando Jesus ora em Mateus 6, ele fala assim: se cumpra aqui a vontade de Deus. Amém? Amém. Agora, é dificultoso, é problemático nós rendermos essa área para Deus. É a área mais difícil que o ser humano tem. E mais complicada dela se dobrar à vontade de Deus. É a vontade da nossa alma. Porque tudo aquilo que dá prazer à nossa alma é complicado. É muito complicado nós rendermos a Deus. É uma das coisas que eu tinha quando eu me converti, a maioria da igreja sabe, que eu gostava muito de músicas, né? E quando eu me converti, eu tinha acho que uns 100 e poucos CDs de músicas, né? E era complicado para mim porque era uma coisa que me dava prazer. Não era uma coisa que era uma dificuldade, era uma coisa que me dava prazer em fazer. Então eu precisava me desfazer daquilo, né? E quando eu me converti, eu fui orientado, falei: ó, se não serve para você, não serve para os outros. Então você pega e deu fim nela. Eu tentei quebrar os CDs, não quebra. O CD não quebra, ele torce, mas não quebra. Eu derreti. Se eu derreter, ninguém vai escutar nada, né? Eu derreti e joguei tudo fora. Foi difícil? Foi difícil, porque era uma coisa que dava prazer na minha vida. Mas hoje, se eu colocar uma música daquelas que eu tinha naquela época para escutar no carro, 12 minutos eu tiro. Porque é uma coisa que me incomoda. Por quê? Porque essa área da minha vida já foi rendida diante de Deus. Essa área já foi rendida diante de Deus. Se hoje te dá prazer, mas você sabe que esse prazer vai atrapalhar os planos de Deus na tua vida, e você hoje rende essa área da tua vida aos pés do Senhor, o Senhor vai te capacitar, vai te dar autoridade, vai te dar poder para você superar todas essas coisas. E um dia lá na frente, você vai, quando acontecer essas coisas, e você possivelmente cair na mesma situação, você vai ver que não te dava tanto prazer como dava antigamente. Por quê? Porque essa área da tua vida já foi rendida aos pés do Senhor. Muitas coisas nós passamos nas nossas vidas, irmãos, por causa que nós não rendemos essa área da nossa vida para Deus. Muitas vezes nós estamos sendo jogados dentro do mar, como Jonas. Deus não vai tirar a vontade de Jonas, mas vai fazer com que Jonas entenda que há uma vontade maior a se cumprir. Amém? Será que a dificuldade que você está vivendo é uma dificuldade que você precisa passar na tua vida? Ou você está passando uma dificuldade na tua vida porque você não dobrou essa área para o Senhor? Amém? É hora de nós reflexionar, irmão. Pensar, refletir. Obrigado. Eu estou misturando as bolas. Misturando as coisas. Refletir. Será que a dificuldade que eu estou passando hoje, financeira, no matrimônio, em qualquer área da tua vida, será que Deus precisa que eu renda essa parte da minha vida para Ele? Oferecer em sacrifício. Vai te doer? Vai te doer, porque é um sacrifício. Porque todo sacrifício vai valer, vai ter que ter um esforço. Amém? Amém. Então eu quero que você, a partir de hoje, comece a refletir nas dificuldades que você está tendo. Qual é a origem dessa dificuldade? Por que eu estou passando isso? Se eu me render aos pés do Senhor e colocar a minha vida, a minha vontade diante dEle, será que vai mudar a minha situação? Ou será que o Egito ainda continua no meu coração, na minha vontade? Por que a mulher de Jó virou uma estátua de sal? Porque Deus falou assim: melhor eu tirar ela da terra, porque no coração dela, na vontade dela, ela deve ter pensado assim: a hora que passar todo esse negócio, eu volto para morar aqui. Ela já tinha determinado no coração. Então o que Deus falou? Melhor eu transformo ela em uma estátua de sal, trago ela para mim, do que ela voltar e se perder. Porque ela já tinha determinado no coração dela que ela ia fazer isso. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos orar, né?
Vamos orar? Não, vamos fazer, né, a Santa Ceia. Corta para mim lá, querido. Então nós vamos fazer a introdução aqui para a Santa Ceia e vamos estar orando e pedindo a Deus. Todos entenderam a palavra?